Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro trazendo novidades atualizadas para vocês. No vídeo de hoje vamos falar que o Santa Cruz pode ter menos de 2 meses de calendário em 2024, infelizmente. E também vou falar um pouco sobre o Willian, jogador que pode fazer a diferença. Vou trazer um lance aqui que eu estava pesquisando e acabei gostando e trazendo aqui para vocês analisarem junto comigo. Mas antes de seguir, quero pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilhe para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo e também deixe aquele comentário se você está gostando do nosso conteúdo. E sem, não é pedir demais, mas se você puder, seja membro do canal aqui, clique aqui em seja membro, escolha o plano que você quer e venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Se você não quiser ser membro pelo YouTube, no link da descrição também tem um Live Pix aí que você pode ser membro. E R$ 2,99 você pode ser parte aqui do nosso grupo exclusivo de membro, onde estamos falando diariamente sobre a vida do Santa Cruz. Mas é isso. Vamos para o primeiro assunto aqui. Um assunto bem delicado. Sabemos que Santa Cruz tem um calendário por menos de 2 meses, né, de futebol confirmado. Porque confirmado, Santa Cruz precisa das classificações, tanto na pré-copa do Nordeste como no Pernambucano, para ter um calendário estendido. Mas ao certo, o Santa Cruz tem 10 jogos fechados para o ano de 2024. Isso é muito delicado. O Santa Cruz tem calendário até dia 24/2, que é o último jogo do Pernambucano, calendário garantido. E isso tudo entra em negociação quando a gente fala de atletas. Quando a gente fala de jogador de futebol, a gente tem que mostrar a ele o que temos de convicção, o que temos na mão de concreto para isso, né? Sabemos que a tabela do Pernambucano saiu, a gente postou uma parte dela aqui no nosso Twitter. E também, se você quiser acompanhar toda a tabela integral, tá dentro do site da FPF. Então você pode ir lá no site da FPF e visualizar isso. Mas falando aqui um pouco mais sobre a tabela do Pernambucano, a gente tem o início dia 10, programado para o 10/1 contra o Maguari no Arruda, né? Estreia no Arruda. O presidente até falou, né, que o Arruda só ia ser utilizado no final do mês, mas não, logo no início do mês teremos a partida do Arruda, então tem que correr contra o tempo para que o estádio fique ao menos receptivo para a torcida. A gente sabe que provavelmente não vai ter o grande público, não vai estar liberado para a capacidade máxima do Arruda, mas aí, enfim, vai ter que ter esse preenchimento lá. E um detalhe que a gente estava até analisando, eu parei para analisar isso, me preocupou bastante, é que o Santa Cruz ele joga dia 7 contra o Altos, dia 10 já joga contra o Maguari. E a última partida do Santa Cruz é contra o Central no Lacerdão, dia 24/2. Isso para mim é muito preocupante, por quê? Um motivo. Porque o Santa Cruz tem 10 jogos garantidos e até dia 24/2 de calendário garantido. Se as coisas derem errado, eu não quero ser pessimista, mas futebol, pode acontecer. Santa Cruz pode ter calendário apenas até 24/2. Então isso quer dizer que o Santa Cruz tem menos de 2 meses de calendário, 1 mês e meio mais ou menos aí de calendário de futebol. Isso é muito triste e muito ruim quando você vai negociar com atleta de futebol, porque tudo entra em pauta, né? Pô, tem 2 meses de futebol, tem 2 meses de evidência. Claro que o atleta sabe do que ele pode entregar, mas futebol é coletivo. Então, eu tava pensando, acontece comigo de vez em quando, eu dou uma parada e fico pensando nas coisas. E quando eu vejo um cenário como esse do Santa Cruz atual, é muito preocupante. Porque a gente tem garantia de 10 jogos das partidas, como eu já disse. E a gente tem um time que o Altos, é o primeiro adversário da gente, é um time que vem se reformulando. Vale salientar que, quem não sabe, o Altos foi rebaixado para a Série D. O Altos saiu da Série C para a Série D, então ele está reformulando todo o elenco dele para essa temporada. E contratou até Roger Gaúcho, que jogou no Central, se eu não me engano. E o que eu entendo, pelo que eu analisei dos confrontos, né, do Altos e o Santa Cruz, eu creio que o Santa Cruz tem um elenco melhor que o Altos. Hoje, quando eu parei para analisar, eu vi algumas coisas do Altos e do Santa Cruz. O Santa Cruz tem um elenco bem melhor em questão de nome, questão de peças. Quando a gente vai analisar isso, o Santa Cruz sai na frente nesse primeiro momento na questão da análise. Mas isso não é garantia de classificação. E quando a gente fala de classificação, o Santa Cruz passando do Altos, o Santa Cruz enfrenta a outra fase da série da Copa do Nordeste, né? Que é baseada por ranking, né? O melhor ranqueado pega o segundo pior ranqueado. Deixa eu ajeitar aqui que deu uma bugada, mas coisa rápida. Agora sim.
pega o melhor, o melhor colocado, né? Pega o pior, o segundo melhor pega o segundo pior e assim sucessivamente, né? Então, o Santa Cruz vai ter duas pedreiras ali para garantir pelo menos uma fase de grupo e um pouco mais de calendário nesse ano de nesse ano de 2024. A gente sabe que a primeira fase é aqui, mas pelo que eu tô analisando nessa primeira fase, existem alguns times aqui que pode ser problema pra gente, Ferroviário. Mas eu só vejo aqui o Ferroviário e talvez o CSA, Sampaio Correia terceira divisão, ABC terceira divisão. Esse time aqui pode ser um pouco complicado para Santa Cruz, mas tudo valida de ranking. E eu acho que o elenco do Santa Cruz hoje é um elenco muito tranquilo para passar para a fase de grupo. Melhor que o grupo do elenco que a gente tinha esse ano. E eu acho que o Santa Cruz vai conseguir estender esse calendário na fase de grupos da Copa do Nordeste. Sobre o Pernambucano, eu também acho que está muito tranquilo em questão de elenco. O elenco do Santa Cruz esse ano está me deixando muito confiante. Você começou otimista e agora tá. Você começou pessimista e agora tá otimista. Eu não comecei pessimista. Eu tô começando aqui na realidade do que eu fiquei pensando. Em questão de jogos do Santa Cruz confirmados. Temos 10 jogos confirmados e podemos ter apenas só os 10. Mas eu creio que a gente vai conseguir avançar e vai para a próxima fase pernambucana, vai para a próxima fase do Copa do Nordeste e a gente vai ter um calendário estendido. Mas é aquela coisa, a gente não pode deixar a realidade que a realidade nos mostra. A gente não pode ignorar o que a realidade nos mostra. Hoje temos 10 jogos confirmados. E quando a gente vai negociar com o atleta, ele pergunta qual o calendário do Santa Cruz? 10 jogos. Até dia 24 de fevereiro. E isso é uma coisa que a gente precisa estender. E precisam ter um resultado positivo contra o Alto já dia 7, a gente precisa vencer isso. Na próxima fase que a gente pega, a gente precisa classificar para a Copa do Nordeste, a fase de grupos. Precisamos ir super bem no Pernambucano, que é a nossa Copa do Mundo, e com isso a gente tem que ter a tranquilidade para o ano. Ainda assim, existem negociações para a ampliação da Série D, até o próprio presidente falou sobre isso, mas hoje o que temos de negociação em pauta são apenas 10 jogos, até dia 24 de fevereiro, o Santa Cruz tem jogos garantidos. Então, isso é o que entra em negociação quando se fala de calendário para jogadores de futebol. E eu creio que a grande massa vai entender como não pessimismo, em si uma visão do que é possível. A gente aqui traz possibilidade. Eu amo Santa Cruz com todas as minhas forças e isso aí ninguém pode negar. Mas a gente tem que ser coerente do que a gente está analisando aqui. Eu tenho que trazer a verdade para vocês. É um ano, para mim, o pior ano da história do Santa Cruz. É um ano que o Santa Cruz pode ter um mês de futebol profissional. Menos de um mês de futebol profissional. Então, isso é muito complicado para a gente. A gente precisa levar muito a sério tudo que a gente vai fazer dentro de campo nesse ano de 2024. É muito complicado. Inclusive, eu vou fazer, quando estiver próximo, eu vou fazer algumas coisas sobre os confrontos do Santa Cruz para frente e a gente vai começar a analisar e começar a fazer a projeção. Mas, de antemão, o time do Alto e o time do Santa Cruz vem montando melhor, o Santa Cruz tem ido melhor no mercado, até pela força da marca, mas vocês entendem que a questão do calendário é uma questão muito delicada. Eu não ia nem fazer vídeo sobre isso, mas eu me senti com a obrigação de trazer isso para vocês. Beleza? Vamos no segundo assunto aqui, falar um pouco do Willy, né? O que as pessoas não conhecem tanto, que o Willy ele tinha um problema de gosto pela noite, né? O Willy teve isso aí. De problemático, por exemplo, o Willy diz como driblou o gosto pela noite, né? O Willy ele surgiu na base do Vitória e ele era um jogador muito promissor. Vocês vão entender porque eu tô falando do Willy. Ele é um jogador muito promissor. Ele teve um crescimento relâmpago, foi pro Vasco, ele iniciou muito bem no Vasco. Teve um problema de saúde, né? Ele teve um problema cardíaco, né? Ele teve uma arritmia, fez cirurgia e tal. E hoje ele venceu isso, mas também ele tinha esse gosto pela noite, né? Aqui a reportagem é em 2015, tem falando sobre isso aqui, então vou deixar na descrição aqui o link da reportagem. Se você quiser dar uma lida, podem ir lá, dar uma lida sobre o que aconteceu na carreira do Willy. E eu queria trazer esse detalhe, né? Ele tem esse gosto pela noite, hoje é um jogador totalmente renovado, um jogador que entendeu o que ele precisa para ser profissional total aqui. Ele teve passagens por Libertadores, times grandes, e ele sabe disso, e tá em outro time gigante agora, que é o Santa Cruz. Inclusive, ele falou na apresentação dele da torcida, né? Então, não tem como falar do Santa e não falar da torcida, claro.
E agora ele vem com a esperança. E eu tava analisando algumas coisas do Willy, conversando com alguns amigos. Muita gente achou que o Willy joga de ponta. O Willy joga, tem essa função de ponta, mas ele mesmo falou que ele não tem problema jogar como extremo, mas atualmente ele vem jogando como um meia, como um mais armador, um cara, um segundo atacante ali. Inclusive no The Strongers e também no time da Romênia, ele vinha fazendo o papel de algumas vezes de centroavante. E ele faz bastante gol de cabeça, apesar de ser baixo, né? 1,69, se não me engano, ele tem. Só que eu queria trazer um lance aqui engraçado. Engraçado não, um lance aqui bem, eu achei muito massa esse lance aqui do Willy. Vou botar para rodar aqui e vocês vão analisar comigo aqui o que acontece. Vamos lá. Deixa eu só tirar o áudio do transmissão para não dar copyright. Vamos lá. Olha a construção que ele vai fazer. O Willy, ele veio buscar a bola na intermediária defensiva. Ele veio buscar a bola na intermediária defensiva. Olha ele. Faz a transição de lado. E já avança em diagonal. Depois se apresenta para receber. E ele inicia novamente a jogada. Ele faz a criação. Infiltra. Aí uma jogada plástica. Recebeu o passe. Vocês entenderam o nível da jogada, o nível de inteligência dele? Ele iniciou a jogada na intermediária. Ele veio buscar a bola na intermediária, como a gente já tinha visto aqui. Ele veio buscar a bola na intermediária como fosse um primeiro volante. Fez a transição do jogo. Já se apresentou para também começar a armação do ataque. Ele iniciou a transição, começou a armação do ataque, infiltrou. E tem uma jogada plástica, claro, isso aí não é comum, mas jogada plástica do meio-campista, e ele apresentou para finalização. Então, é um jogador que, quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, é um jogador fora da curva. Ah, mas ele transitou. Quantas vezes a gente vê um meio atacante, um cara que joga mais para frente, até mesmo um extremo, fazer essa criação de armação? Então, a questão de posicionamento e transição do Willy, de transição de defesa para meio e de meio para ataque, é muito consistente em relação a essa jogada aqui. Lógico, é uma jogada, mas isso aqui demonstra qualidade. Qualidade de um cara que pode fazer diferença, um cara que pode desbalancear e um cara que pode ser aquele maestro que a gente precise. Então, ele tem essas qualidades. É uma coisa que eu gostei bastante quando eu estava vendo esse vídeo aqui. Eu vi várias vezes o vídeo para tentar analisar se tinha alguma coisa a mais assim em relação a algum lance, mas é aquela coisa. É um jogador que tem experiência, é um jogador que chega com o status para resolver aí muita carência que a gente teve de camisa 10 nesse ano de 2023. Porém, é um jogador que vai precisar bastante de ajuda. Então, o Santa Cruz vem montando um elenco que pelo que eu tô entendendo, o elenco do Santa Cruz tem um elenco muito suportável aí para tá abraçando o estilo de jogo do Willy. Inclusive, e aquilo que eu disse, o Willy era extremo no início, mas agora ele joga mais pelo meio. E isso ele é aquela criação, aquele cara de criação. Também sabe finalizar bastante. É um cara muito prestativo. Então, eu tô gostando bastante do elenco do Santa Cruz para essa temporada. E o Willy vem demonstrando a personalidade da entrevista muito boa. E ele tem características que pode ser um cara que pode balancear o jogo do Santa Cruz. Ainda detalhe que o Santa Cruz quer contratar um jogador bilheteria. Então, provavelmente deve chegar um cara aí que vai somar e muito para o nosso elenco. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo que eu não ia fazer não, mas eu tive que trazer para vocês porque é compromisso do 3 de fevereiro trazer essas notícias para vocês e nosso sentimento também como torcedor. Mas é isso aí, galera. Peço que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilhe para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e também, se possível, seja membro do canal, venha fazer parte do grupo exclusivo de membro e a gente vai lá trocando ideia todos os dias. É isso, um abraço, até a próxima. Fui!